Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar agora o vídeo de número 772. O cabelo parece estar incorporado, né? Esse cabelo meu, não sei, como se não bastasse os dons mediúnicos que incorpora de vez em quando, uma leva de gente, o cabelo também está incorporando agora. Então, esse é o vídeo 772, capítulo 23 da obsessão. A questão é de número 249, só que não é uma sequência. Então, na 249, Kardec mostra os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Então, dando-se uma sequência, nós vamos voltar um pouquinho na mesma questão. Então, Kardec continua dizendo assim: isto, porém, nem sempre basta e pode levar muito tempo, né? Porquanto espíritos há tenazes, para os quais meses e anos nada são. Então nós temos que entender, por mais que nós já explicamos isso em outros vídeos, nós temos que entender que existe milhares, milhões de espécies de obsessor, de obsessão, de nível variável. De nível variado. É nível variado, né? Tá bom, vó. Oh, que coisa. Aí tem uns que depois aparecem, professor, a avó tá puxando a orelha lá, né? Mas eu não faço questão, não. Então, existe milhões de nível. Podemos dizer que até nesta condição existe a desigualdade evolutiva no fator obsessão, porque cada qual encontra-se entrelaçado ao obsidiado e ao obsessor de acordo com a intensidade do ato, do que fizeram. Então, nós conhecemos casos de obsessores que acompanham o obsidiado da erraticidade, acompanha no corpo físico, da erraticidade acompanha no corpo físico o obsidiado para mais de 1000 anos. Vai para mais de 1000 anos esses espíritos acompanham no corpo físico aqueles obsidiados. Não são espíritos brincadeira, não. Então, eu tenho visto, durante 40 anos de doutrina espírita, eu presenciei muito isso. Pessoas chegam à casa espírita e clamam: eu tenho um obsessor que me acompanha faz 10 anos. Como que ele sabe que faz 10 anos? Não é por aí também, não.
Se a pessoa tem um obsessor que a acompanha, isso vem de existências passadas. Podendo ser que ele, durante a vida toda, esteve ao lado daquela pessoa. Só que, usando outros métodos, imperceptível, o que o obsidiado não percebia. Porque os obsessores, eles agem de 1000 formas. Então, quando ele afeta determinada área que o obsidiado sente, aí tudo bem. Vamos usar aquele termozinho assim, que parece que é brincadeira, né? A pessoa tem um calo no pé, mas ele não dá conta que tem o calo no pé, você entendeu? Ele não dá conta que tem o calo no pé, até que ele calça um sapato apertado, entendeu a psicologia, né? Até que ele calça um sapato apertado, ou até que alguém pisa em teu pé. Gostou da psicologia? Porque a hora que ele calça o sapato, que aperta o calo dele, ele grita. Ele já trata de ir num podólogo, e o podólogo ali faz uma limpeza ali naquele calo, retira aquele calo. Assim que a pessoa pisa em seu pé, ele já grita. Você é sem educação, você não está vendo meu pé embaixo, não? Mas você observa, se ele não calça o sapato, ou se alguém não pisa no pé dele, ele não ia descobrir nunca que tinha aquele calo. Às vezes ele poderia descobrir lá na frente. Então, é o caso da pessoa que chega à casa espírita dizendo: eu possuo um obsessor que me acompanha faz 10 anos. Faz 10 anos não. O obsessor não começa a acompanhar a pessoa há 10 anos atrás só não. O obsessor mesmo, aquele que você o prejudicou e que ele te prejudicou, você o traz de vidas passadas. Tem aqueles que a gente angaria nessa existência física, mas o efeito é muito pequeno. Os terríveis mesmo é de 3, 4 existências atrás. Então a pessoa chega à casa espírita, aí os dirigentes da casa espírita, sem preparo nenhum, coitadinhos, eles dizem assim: não, você tinha um obsessor, agora você não tem mais. Não. Porque hoje, nos trabalhos aqui, nós vamos amarrá-lo. Nós vamos trancá-lo em uma grade e lançar no fundo do oceano. Jesus amado, quanta palhaçada. O obsessor está ali do lado, ali, caindo na gargalhada, de ver aquela palhaçada dos médios pseudos também, né, coitadinho? E dos presidentes das casas espíritas, também pseudos, né? Luiz, fala com todo respeito. Não vou falar não, porque eu estudo, por que as pessoas não estudam? Agora eu vou ter que ficar pedindo desculpa porque as pessoas não estudam, eu vou ter que ficar pedindo desculpa? Não, estuda que a pessoa vai perceber, eu não passo pelo que o Luiz está dizendo, porque eu estudo. Agora, aquele que não estuda, ele vai se ver no que eu estou dizendo aqui. E a pessoa vai pensar assim: quantos espíritos se manifestou através de mim? E quantos espíritos
Eu doutrinei. Tem um outro termo em muitas casas espíritas que chama-se doutrinar espírito. Ai, gente, quanta mediocridade. Não existe um termo mais medíocre do que o termo doutrinar um espírito. Ah, não, tem um outro também que é medíocre. Incorporou no médium. Incorporou, o espírito incorporou. Mas tem um outro também, né? Qual, Luiz? Desenvolveu a mediunidade. Fulano está desenvolvendo a mediunidade. Desenvolvendo mediunidade? Ai, Jesus amado. Maria, José e todos os apóstolos. Socorra-me, eu já não estou aguentando mais as energias. O corpo já não está aguentando mais. Então, esses espíritos, dando sequência. Esses espíritos, aí a pessoa chega, eu estou tratando o assunto aqui. Enquanto eu não encerro o assunto, eu não mudo de linha, não mudo de parágrafo, não mudo. Porque faz parte do assunto. Então a pessoa fala assim, nós vamos, a partir de hoje, você não tem mais esse obsessor. Ah, não. Ele foi levado embora, foi trancado, amarrado e o obsessor do lado caindo na risada. Porque uma que os benfeitores espirituais não amarram obsessor nenhum. Não amarra. Você entendeu? A única coisa que os benfeitores espirituais costumam fazer é, mediante uma agressividade de certos espíritos, eles costumam conter. Olha, amarrar com conter é tão diferente, né? Os bons espíritos costumam conter aquele espírito quando se apresenta muito agressivo. Nós temos que entender que aquilo que os espíritos dizem assim, me amarraram, não foram os benfeitores espirituais que o amarrou, e sim as próprias energias dele, que os benfeitores se utilizam para contê-lo, porque já que ele está ali aparentemente descontrolado, para que ele não fira ninguém, para que ele não cause dano nenhum, entendeu? Porque isso acontece, isso é verídico. Não brinquemos com essa situação, porque esses seres são capazes de fazer isso. Os benfeitores se utilizam daquele ectoplasma do próprio espírito, daquela energia dele, e o contém. É onde ele se sente amordaçado, amarrado. Mas os benfeitores não amarram espírito nenhum. Agora, outro item. Quando os benfeitores percebem que esses espíritos estão prestes a sair do controle, os benfeitores, eles possuem armas com projétil letal, que é anestésico. Sabe aqueles anestésicos que eles atiram nos leões? Na savana? Daquele jeito. Eles atiram, tuque, uns 3, 4 dardos daquele ali, o espírito adormece. Às vezes eles levam para tratamento, às vezes eles não levam, às vezes eles deixam que a equipe daquele espírito mesmo tome conta dele. Mas olha só para você ver. Então, quando disserem a você assim,
esse obsessor não volta mais a te incomodar, fique esperto. Fique esperto, porque 2, 3 horas depois ele vai voltar. E ele vai voltar mais indignado. No outro dia vai voltar mais indignado. Porque a casa espírita, gente, não é um local assim de doutrinar espírito. É um local de intermediar diálogo com o espírito. É um local de triagem. A casa espírita é um local de triagem. Quando você vai a um hospital, você está doente. Você chega na recepção, você não passa por uma triagem. É a mesma coisa. Ali eles vão aferir sua pressão, eles vão, olhar a tua saturação, eles vão, enfim, eles vão passar você por uma triagem. Depois eles vão conduzir você até o médico, não conduz? A mesma coisa na casa espírita. Então, não existe doutrinador na casa espírita, e sim facilitador, intermediador, condutor. Olha só que facilidade. Aquele que conduz, aquele que procura intermediar, o diálogo entre ele ali e os benfeitores espirituais e o espírito necessitado. Tá. Então, mas também não é só o desencarnado que passa por uma triagem. O encarnado também. Porque se existe o obsessor, é a lei de causa e de efeito, de ação e reação. Não existe efeito sem causa. Pode ter certeza, se que aquele que está dizendo que está sendo vítima de um obsessor, ele está sendo vítima simbolicamente, viu? Aqui e agora. Porque naquela época, se você colocasse o dedo na boca dele, mordia igualzinho um Rottweiler. Hoje faz-se um papel de santo. Mas na época... Agora, existem atitudes que as pessoas, ao tomar certas atitudes, são tidas por inimigas, traidoras. Mas é preciso entender que aquelas atitudes condiz com a justiça divina. No Evangelho está escrito. Se você depara com uma pessoa que está cometendo um erro, observe se aquele erro prejudica apenas ela ou a sociedade. Se você percebe que prejudica apenas ela, cale-se. Agora, se você percebe que aquele erro pode prejudicar muitas pessoas, chame a autoridade e entregue aquela pessoa à autoridade. Está no Evangelho. Então, por isso que eu sou bocudo. Por isso que eu falo. O que muitas pessoas não têm coragem de falar, eu falo mesmo. Porque eu sei que tem muitos charlatões mistificadores por aí, desgramando com a vida da humanidade, e ninguém fala nada. Tá bom, vó, vou mudar de assunto. Não estou mudando de assunto, não. A vó cortou aqui já. Mas a vó eu obedeço. Nesse sentido. Então, o obsidiado precisa receber um tratamento também ali de atendimento fraterno. Não é só o obsidiado, o obsessor. O obsidiado também precisa de um atendimento fraterno. E existe atendimento fraterno juntamente com o obsessor. Então, atendimento fraterno.
juntamente com o obsessor, que é também o obsidiado, que é o encarnado, e o desencarnado, que é o obsessor. Gente, tem casos que demoram 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos para resolver. E tem uns que não conseguem resolver nesta existência. Vai para a próxima. Às vezes vai para outra. Às vezes para 10, 15, 20 lá para frente. Não queiramos resolver tudo numa existência, porque não dá tempo. Nós não temos essa capacidade. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é amor, conhecimento, paciência, aceitação, resignação. E procurar entender que nada melhor que o tempo para solucionar todos os problemas. A partir do momento que você pensa dessa forma, você consegue. Porque você pensa assim, bom, se eu não conseguir resolver esse caso do meu amigo ou da minha amiga esse mês, vai ser o mês que vem. Se não for o mês que vem, vai ser o ano que vem. Se não for o ano que vem, vai ser no outro. Se não for no outro, vai ser no outro. No outro, no outro, no outro. E isso... Agora, não pense que aqueles problemas apareceu até você por um acaso. Porque nada acontece por um acaso. Quando um problema desses aparece em nossa vida, é porque nós também fazemos parte da mesma história. Nós fazemos parte da mesma história. Então, é determinado perante a contabilidade divina. Em dado momento, você vai aparecer no cenário e você, dali em diante, vai auxiliar Cicrana, Bertano, a resolver esse probleminha, porque você também faz parte. Só que vai te ser exigido paciência, conhecimento, aceitação, resignação, humildade. O que muitas pessoas não têm. Iniciam-se o auxílio a uma pessoa necessitada. Uma semana depois quer ver 100% de resultado. 80, vamos 80. 3 semanas depois quer ver 90% resolvido. Um mês depois quer ver o caso solucionado. Como não ver o caso solucionado? Sai fora. É assim que acontece aqui na Terra. Por isso, o índice elevadíssimo de suicídio. O índice elevadíssimo de pessoas com depressão, com angústia, com melancolia. Sabe por quê? Porque as pessoas não andam tendo tempo mais umas para com as outras. As pessoas não andam se preocupando muito mais umas com as outras. As pessoas não andam se colocando mais uma nos lugares das outras. Nós não devemos exigir nada de ninguém. É o amor incondicional de Deus e de Jesus. Então, quando aparecer na casa espírita a qual você trabalha, alguém dizendo, eu possuo um obsessor, diga para a pessoa assim, ó, graças a Deus que você possui um obsessor. Graças a Deus. Você ganhou na loteria. Ó, por quê? Porque nós vamos trabalhar esse obsessor durante 50 anos do teu lado e ao mesmo tempo nós vamos ter oportunidade de também trabalhar a nossa resignação, nossa aceitação, nossa paciência. Você vai nos proporcionar meio para que
possamos evoluir. E não pense em retirar esse obsessor de você. Mas por quê? Não. Todo efeito tem uma causa. Se é o teu obsessor, não é por um acaso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos te ensinar, através da doutrina dos espíritos, como você tem que se evangelizar. Nós vamos ensinar você como você tem que se evangelizar. Você vai colocar em prática. E você colocando em prática, você vai também estar auto-evangelizando o teu obsessor. O teu obsessor é o teu aluno, que você vai ter que evangelizá-lo 24 horas. Diferente de um professor na escola, né? Que vê a criança, né, 4 horas de manhã ou 4 horas da tarde, à noite, vai embora para casa dele. Você não, você vai 24 horas você tem que trabalhar para evangelizar o teu obsessor. Pode ter certeza que daqui 50 anos você não terá mais um obsessor. Você terá um amigo do teu lado. Tá vendo só a diferença da nossa forma de raciocinar? Para que, gente, desfazer do obsessor? Vamos para o próximo vídeo.